Boa noite, boa noite. Vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios da HQI, uma ferramenta maravilhosa que vem assim ajudando milhares de pessoas. Então assim, quero convidar aqui Dênia para estar falando aqui um pouquinho. Deixa eu chamar aqui. Dênia, eu já te chamei aí. Então, enquanto a Dênia entra, vim falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios da homeostase quântica informacional. Dênia está entrando. Enquanto ela entra aqui. Acho que agora vai dar. Sejam bem-vindos. Tá dando aí? Tem. Agora sim. Ah, deu certo. Que delícia estar com você aqui falando sobre essa ferramenta maravilhosa, tá? Sejam bem-vindos todos que estão aqui. Vai ser um prazer trazer informação sobre uma ferramenta que é a homeostase quântica informacional, mais conhecida como HQI, que vem mudando a vida de milhares de pessoas, né, Lili? E eu queria te ouvir, eu queria que as pessoas ouvissem sobre seu depoimento, sobre a transformação que você teve através dessa ferramenta maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você conheceu a homeostase quântica, como que você chegou, né, e quais foram as transformações que foram acontecendo na sua vida. Gente, para quem não sabe, desculpa, Dê, quem não sabe, a homeostase quântica informacional é uma metodologia, sim, maravilhosa, que o foco dela é a eliminação. Tá? O foco da homeostase quântica informacional, da HQI, não é inserir e nem gerar informação, e sim eliminar. Sabe aquela situação, aquele problema de saúde que você está ali e que não consegue curar, ou problema de relacionamento, um problema financeiro, que você está ali passando por aquela situação e literalmente não ocorre cura, não ocorre transformação, e que você está cansado de viver aquele processo. Sim, a homeostase quântica informacional, ela não vai ser informação e nem gerar. Ela vai eliminar, trazendo esse equilíbrio. Então, esse problema que está acontecendo na sua vida, ele para de existir por causa desse equilíbrio, tá? Então, queria ouvir um pouquinho a senhora Dênia. A Dênia se apresenta, fala um pouquinho como que a homeostase chegou na sua vida, como que veio acontecendo. Fala um pouquinho para as pessoas que querem te ouvir. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. É uma ferramenta que me sinto muito tranquila por falar, porque eu vivencio ela todos os dias. Há 4 anos, eu tive a oportunidade de conhecer e, desde então, nunca abri mão, porque eu desfruto dos benefícios que foi. Bom, quando eu conheci o HQI, foi um período de dor. Eu estava numa dor profunda. E eu já tinha feito acompanhamento com outros tratamentos, não tinha obtido nenhuma resposta ou nenhuma ajuda. E quando eu digo isso é porque eu já tinha tentado com psicologia várias abordagens e era uma das coisas que mais me deixava angustiada porque eu conseguia entender o que eu tinha, quais eram os meus déficits, só que ele só levantava os problemas, não me falava como resolver. E
nessa minha busca de querer resolver essa dor, eu falo que a dor da alma é uma das piores dores, eu tive a oportunidade de conhecer a Emanuele, Maíra, que eu chamo ela de Manu, e, né, vez ou outra vai acontecer de eu chamar ela de Manu. Então, Maíra entrou na minha vida nesse período, onde para mim foi considerado o pior período da minha vida. E quando eu vi ela, e ela me apresentou o HRI, eu peguei e falei com ela, olha, já tentei de tudo. Se isso não der certo, eu largo de vez. Ela, não, vou pegar pela sua mão. E foi isso que ela fez há 4 anos. Pegou pela minha mão, me apresentou o HQI e me falou sobre como que funcionaria. E desde então eu venho praticando o HQI. O que é isso? O HQI são as eliminações de emoções que você tem. Então eu falo, são 40 anos e 9 meses de emoções. Então não tem como, em uma semana, um mês, um ano, eu conseguir eliminar tudo aquilo que eu vivenciei. Porque nós recebemos as informações desde o útero. Então a mãe já emite mensagens para o útero, então você já absorve aquilo. E a partir de então, você vai crescendo e você vai criando as suas memórias. E às vezes pode ser positivo ou negativo. E o que me fez buscar foi que eu comecei a analisar a minha vida, que as coisas começavam e terminavam sempre da mesma forma. Era um círculo que andava sempre do mesmo jeito, aquele ali começou a me incomodar, não só em relacionamentos, mas em amizades, na minha vida financeira. E eu percebi, eu falei assim, gente, não tem lógica, porque onde que está o erro? E o HQI veio para sanar essas dúvidas, né? E claro, nenhum processo no início é fácil. Hoje, eu faço com muita naturalidade, eu vivencio o tempo inteiro fazendo as eliminações. O que são eliminações? É você reconhecer um fato e eliminar as emoções, que pode ser positiva ou negativa, que você tem. Normalmente, essas emoções, ela vem de situações que você já vivenciou. Então, assim, é comum você viver um fato que causa algum desconforto. Aquele desconforto realmente é sua memória? O que está te gerando aquele desconforto, tanto com pessoas, com situações. Então, assim, no início é complicado. A gente costuma dizer no HQI que a gente começa a abrir as caixinhas e limpá-las, né? Então, assim, todas as pessoas que começam a praticar o HQI não tem como não mudar de vida. Porque você muda, você transforma e automaticamente você transforma todo o seu ecossistema, né? Hoje, o meu é tão automático que eu já observo a pessoa porque eu falei, tá sofrendo por conta disso, disso, disso e tal, e já começo a querer ajudar as pessoas a trazer luz para aquela situação que talvez para elas não conseguem enxergar. Então, Conta pra gente como você chegou no HQI, quais foram os problemas que você queria resolver, que você estava cansado de resolver, que não resolvia, e que você buscou a ajuda e que você não conseguiu resolver com outras metodologias e com o HQI você conseguiu ali resolver, olhar e de forma profunda ir se adentrando, eliminando essas informações. então, a minha primeira informação a querer ser limpada foi a questão do relacionamento. Porque era comum no relacionamento ocorrer traições. E assim, como eu não era uma dor que eu sentia e eu não digo relacionamento entre homem e mulher, não, mas eu digo em amizades também. Era comum isso acontecer e recorrente. Então, quando eu comecei a buscar, foi realmente sobre relacionamentos que me afetou. Só que depois disso veio outras situações, veio o financeiro, veio a questão da saúde. E assim, eu acho que essa live vai ter que ser dividida, porque tantas transformações que a HQI fez na minha vida que eu acho que vai ser impossível contar todas hoje. Então, vamos colocar aqui. É a questão do relacionamento. Quando a gente começou a fazer nossas consultas e eu comecei a eliminar, o meu problema não estava no último relacionamento. Meu problema estava lá atrás. E aí a gente começou a identificar. E foi
um processo que começou no início, me assustava, sabe? Eu falei, nossa, faz todo sentido, mas eu não conseguia. Tem a sua ajuda, né? E sem a ajuda do HQI, identificar. Então eu comecei a ver que existia um porquê de eu atrair aquela situação. O meu medo fazia com que eu vivenciasse isso. Aí você fala, como você quer viver retraída? Eu falei, não. Meu medo era tanto de ser que eu acabava atraindo no meu subconsciente. Teve a situação de saúde também, né? Que aí eu comecei a lidar, já foi um tempo depois. E eu tive a experiência, primeiro porque eu andava com uma bolsa enorme de remédios. Eu não conseguia imaginar eu sentir uma dor e não ter um remédio para aquela situação. E minha doença era tão grande que, tipo, eu não tenho diabetes. Eu tinha remédio de diabetes na minha bolsa. Que poderia ser que algum dia na vida eu pudesse ter, o remédio estaria lá. E essas situações, depois que eu tive o HQ, hoje eu não uso, faço uso mais. Porque eu aprendi a conhecer meu corpo, aprendi a conhecer os meus limites, que é uma das coisas que o HQ te permite, que é o autocuidado. Ninguém melhor do que você para saber quais são as suas dores, né? E aí ele te dá um mapeamento, se você está sentindo, por que, que você está sentindo, o que está gerando esse sentimento. Porque sempre os nossos sentimentos têm o sentimento, a matriz, né? A raiz dele. Pode ter sido na infância, pode ter ocorrido na adolescência. Então, com a ajuda da terapeuta, eu super indico, Maíra, ela vai te ajudar a mapear, para identificar onde começou a gerar essas raízes. E o que eu gosto do HQI, eu não abro mão. Porque além dele te permitir essa autocura, identifica, ele te mostra o que você precisa ser resolvido, sanado, com as eliminações. Diferente de outras abordagens, de outros métodos que só reconhece, mas não te ajuda a resolver. Então, assim, eliminando, não tem como não dar certo. Não tem como você não evoluir, sabe? E não é fácil. Tem, às vezes, você pega uma caixinha, você consegue resolver ela rapidamente. Mas existe aquelas caixinhas que a gente guarda com muita estimação, e quando você resolve mexer nela, é uma dor tremenda. Eu até estava pensando hoje, porque eu falei assim, quais foram as caixas que eu abri e que me causaram muitas dores? Aí eu lembrei que uma delas foi o meu pai. Quando eu comecei a eliminar algumas coisas relacionadas a ele, foi uma dor muito profunda. Mas isso também depois gerou uma libertação muito grande. Então, assim, a nossa base, pai e mãe, tem um poder muito grande de definir a nossa vida. Então, assim, se você não tem uma boa comunicação, um convívio, né? Isso acarreta vários déficits na sua vida. Por exemplo, a mãe, ela é da criação, né? Quando você tem um bom relacionamento com a mãe, você tem uma facilidade de criar. E quando você tem um bom relacionamento com seu pai, você consegue executar. Então, por isso tem que casar muito bem essas duas coisas, para sua vida fluir. E quando você consegue equilibrar tudo isso, sua vida flui com uma facilidade maior. Não é fácil, tá? Não é. Eu falo, a gente tem valores de estimação. Mas, quando você dispõe a evoluir de verdade, você consegue. Então, assim, eu até estava falando hoje com você, né, Manu? E eu achei, né, porque eu já faço há 4 anos o HQI, eu já estaria entrando num equilíbrio, que estava tudo bacana. Aí, de repente, eu me deparo com uma situação de 3 pessoas que me causaram um sentimento que eu não gostei. Aí eu preciso resolver. Vamos resolver. Bora lá. Aí comecei eliminando. Primeiro identifiquei quem essa pessoa me remetia, que no caso seria a matriz. Fui, comecei eliminando, mas ainda sentia. Aí eu descobri que eu não tinha eliminado os sentimentos negativos que eu senti sobre a pessoa e sobre os sentimentos negativos que ela refletiu em mim. Isso foi uma chave. A partir do momento que eu fiz isso, deu uma neutralizada na situação. Então, Uau. assim, é muito importante, sabe? E em termos de saúde, né? Uma loucura que não é loucura, né? Só que quando a gente confia no mecanismo, na ferramenta que é utilizada,
que foi a situação do apendicite, né? Eu fui para no hospital e quando eu comecei a sentir as primeiras dores, eu liguei para Maíra e falei, Maíra, tô sentindo dor. Ela onde? Aí eu expliquei para ela. Aí ela, você já eliminou tal coisa, tal coisa, tal coisa? Que eu nem vou falar quais são as coisas, porque eu vou te convidar você a fazer o curso e aprender. Aí ela foi me dando as instruções. Eu sentei e comecei a eliminar. Aí eu falei, não tá melhorando, a dor permanece. Aí eu continuei eliminando. Aí eu fui pro hospital. Eu cheguei no hospital, o médico já começou a diagnosticar, era esse, ele já estava preparando. E eu assim, gente, será que eu tô faltando coisa pra eliminar pra essa dor diminuir um pouco? Porque tá demais. Eu liguei pra ela. E nisso a médica já estava encaminhando para poder fazer a cirurgia, porque tem que ser instantâneo, tarará. Eu, você me dá só um minuto que eu preciso fazer uma ligação? Ela tá. Mas ela não estava confiando no processo que eu estava fazendo. Aí eu liguei. Aí a Amanda falou assim, você já eliminou tudo? Eu falei, acredito que sim. Aí ela, você está sentindo invadida por isso, por isso, por isso? Você já fez tal coisa? Eu não, tá faltando. Aí mentalmente, né, porque já tinha criado o hábito, eu comecei a fazer as eliminações. Quando a médica retornou à sala, ela, e aí? Vamos operar? Eu falei, não, não. Como assim? Você não vai? Porque eu falei, não, não vou. Eu acabei de fazer um tratamento aqui agora, confio nele, tô indo embora. Ela, se você assinar o termo para sair, você não vai conseguir fazer mais. Eu, tudo bem, estou indo embora. E aí, todo mundo lá falou assim, como assim? A apêndice é grave, você já está sentindo a dor, vai supurar, tarará. Eu falei, não, estou indo embora. E nunca mais eu tive dor. Porque o problema que gerou a dor do apêndice foi resolvido. E teve outras e muitas outras situações, mas esse foi porque eu estive em choque, né, com a questão da medicina e com a questão da física quântica. Dênias, é bem interessante, porque assim, muita gente pode estar falando, meu Deus, né? Mas é muito interessante que o nosso corpo, gente, ele já tem o processo da autocura, sabe? Ele mesmo se cura. Se você corta a mão, ele já vai fazer todo o processo para regenerar, já vai fazer o processo de, né, cicatrizar ali. Ao mesmo tempo, se o nosso corpo aquecer, ter febre, vai vir todo o processo do corpo para realmente controlar essa temperatura. A mesma coisa, a glicose, ter pico de glicemia, o corpo ele mesmo estabiliza e assim ele trabalha constantemente. Mas quando existe uma sobrecarga, né, nesse sistema, o que ele faz? Ele não dá conta, entende? Ele não dá conta. De quê? De estabilizar, porque tem muita informação ali. Então, o que o HQ ele vem fazer? Ele vem fazer tirar essa sobrecarga. Fazer um processo de forma consciente, eliminando essas informações que estão gerando esse desequilíbrio. De forma consciente, através de comandos quânticos. Então, assim, a gente vai lá na raiz, tá? E o curso, como a Dênia vem falando, ele vai te mostrar todo o mapa do seu corpo. Então, por exemplo, se você tem um problema numa região, né, no intestino, no estômago, a gente vai direto. A gente já consegue descobrir quais fatos você vai buscar, você vai adentrar, você vai mergulhar. O que aconteceu em 15 dias ali que aconteceu dentro de alguns fatos. Então, a gente vai buscando os fatos específicos. Para quê? Para amenizar e para trazer esse equilíbrio. Então, quando a gente começa a eliminar os sentimentos, as emoções, o que está gerando esse adoecimento, esse desequilíbrio no corpo, o que acontece quando eu tiro o que está causando, o que está gerando? Ele vai equilibrar, né? Então, para de se manifestar esse adoecimento, que é o que aconteceu com o Dênio, né? E é interessante quando a gente começa a observar isso e traz esse processo natural do corpo mesmo. A gente está perdendo esse natural do corpo, né? E é muito interessante. Tem a Silvia que está perguntando, estou com muita queda de cabelo. Tem como resolver com HQ? Sim, lógico que tem. Qualquer processo,
seja ele problema físico, emocional, relacionamento, a queda de cabelo, qualquer coisa que esteja te incomodando, que esteja gerando no seu corpo, que está desequilibrado ali, a gente busca a informação correta, busca a situação, fatos ali dentro do processo informacional, né? E a gente vai nos fatos ali direto, né, Lene? Então, temos um mapa. E aí a gente vai buscando essas informações, eliminando essas informações, e quando vai eliminando, vai realmente reduzindo os sintomas. Depois de reduzir os sintomas, a gente vai chegando na causa principal. A causa principal, a gente tira também as dependências emocionais daquele processo, e quando a gente libera o que precisa liberar, para de se manifestar. A queda de cabelo, apendicite, qualquer adoecimento do corpo. Gente, até problema de relacionamento, problema financeiro, problema profissional, tudo ali a gente consegue trabalhar. Qualquer aspecto que esteja desequilibrado, que você queira mudar, que está te incomodando. Não é isso mesmo? Isso porque o corpo, ele está o tempo inteiro sinalizando aquilo que precisa ser modificado. Então, todas as vezes que gera uma doença, ela vai estar sinalizando aquilo que você precisa resolver. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência de sedimentar os nossos sentimentos. Por exemplo, você quer resolver de forma instantânea aquilo que levou um certo tempo para gerar essa dor, para gerar esse incômodo, para gerar essa doença, né? Então, assim, normalmente a gente busca um tratamento pela dor. No meu caso foi pela dor. E a dor minha estava tão grande que eu queria que resolvesse instantâneo. Porque eu sempre pensava assim, gente, quando você quebra uma perna, existe um gesso para consertar. Quando você está com uma dor de cabeça, existe uma medicação que você toma que você cura. Mas a dor da alma, ela é invisível. Porém, ela dói demais. E aí, o que acontece? Não tem como uma sessão de HQI ou um dia de tratamento resolver, não. Porque isso foi um acúmulo de anos, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer, eu fui buscar o que realmente foi a causa, que foi lá atrás. Então, assim, o último relacionamento foi só fichinha, né? Porque as minhas memórias estavam erradas desde antes. E, assim, a gente tem que buscar essa melhora, por quê? Porque o ambiente que você vive, normalmente é o melhor que você pode estar tendo naquele momento, né? Então, assim, nas condições que você tem, você tenta melhorar. E é importante porque quando você quer mudar ou melhorar você, você consegue modificar todo o ecossistema. Então, assim, hoje eu percebo nitidamente aqui em casa, sabe? Assim, o fato de eu ter buscado, no início todo mundo teve uma resistência porque não conhecia. E aí, quando a gente começa a identificar, porque o HQ é como se fosse o esqueleto do corpo. Ele vai te direcionando as suas dores, por que está doendo, onde que você pode resolver, o que você precisa melhorar, né? Ele vai te dando uma direção. E quando você começa a alinhar as suas emoções, no início não é muito fácil, mas não desiste porque dá certo. Quando você começa a alinhar suas emoções, tentando equilibrar, muda o fluxo, sabe? E as coisas vão ganhando forma, de forma consciente, forma equilibrada, de forma correta também. Uma outra coisa que eu achei interessante, que eu não sabia, e foi através do HQI, foi a questão do meu posicionamento aqui em casa. Eu ocupava um espaço errado. E o fato de inconscientemente ocupar um espaço errado gerou vários danos. Por exemplo, eu descobri que eu ocupava o espaço da minha mãe porque ela não se posicionava. Então, assim, eu sempre fui aquela pessoa protetora, cuidadora. E o fato de ser dessa forma, eu não aceitava ser cuidada. Eu não aceitava ser ajudada. E são coisas simples, mas que faz muita diferença quando você enxerga, sabe? E o pior, o fato de eu estar lá na frente, no lugar errado, que eu estava ocupando o espaço da minha mãe, eu tive que ceder espaço para minha irmã mais velha, para minha irmã do meio, para depois eu tentar encaixar meu espaço. Ou seja, reconhecer qual é o meu espaço no mundo. E foi doído, porque a gente sente um prazer de quando você alcança um cargo, digamos assim. Tem os seus benefícios. E quando você tem que abrir mão disso também,
tem ganhos e perdas. Então, assim, às vezes a gente acomoda com as dores que a gente sente, acomoda com a situação que a gente está passando, né? Porque é mais fácil, você já aprendeu a lidar com aquilo ali. Mesmo que todas as outras coisas estejam dando errado. Então, assim, a partir do momento que eu soube qual é o meu lugar, o meu espaço, eu senti que as pessoas, minha irmã mais velha, ela ficou mais aliviada. Porque tudo que eu fazia, eu achava que eu estava ajudando, depois eu reconheci que eu estava cansando e não estava entregando para ela o melhor, e ela, buscando por ela, ela conseguiu alcançar muito mais do que eu poderia ter dado. Então, assim, eu dei a oportunidade dela crescer. E, assim, foram acontecendo com os outros também. Então, assim, quando você ocupa o lugar correto, você dá essa oportunidade às pessoas delas serem vistas, né? Porque quando você está no lugar errado, você acaba deixando escondido todas as outras pessoas. Uau! Dênia, é interessante, né? Porque muitas pessoas começam a questionar. Exemplo, Maíra, mas como assim que eu vou eliminar esses sentimentos? E a gente faz a eliminação tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. E quando chega nas ruins, bacana, mas quando chega nas coisas boas, todo mundo fala, como assim? Como eu vou eliminar um sentimento bom, Maíra? Não existe isso. Gente, é muito interessante, porque é muito interessante, porque os sentimentos já estão ali em você, você já sentiu, tá tudo certo. Agora você não precisa acumular esses sentimentos, que é o acúmulo desse sentimento que vai realmente gerar um adoecimento, tanto ele positivo quanto ele negativo, né? Então, às vezes, uma coisa boa que você gostou, que foi muito prazeroso, pode estar gerando desequilíbrio no seu sistema, pode estar gerando um adoecimento, pode estar gerando esse financeiro que você tanto quer e que você não consegue. Sabe essas dívidas que você se encontra endividado e que você não consegue aliviar essas dívidas? Pode estar relacionado a algo que você gostou, a algum sentimento ali que foi muito prazeroso, entende? Então, assim, é muito importante também fazer o processo da eliminação das coisas boas, porque o que você sentiu é só uma coisa, só está guardadinho ali, né? E quando a gente vai eliminando, a gente vai realmente fazendo esse processo do equilíbrio, o equilíbrio das informações, o equilíbrio do seu sistema, e que não necessariamente você precisa ficar acumulando lá. Às vezes a gente tem até apego aos sentimentos, né? Que tá ali, não vou, não, como que eu vou eliminar isso aqui, né? E aconteceu isso com a dele, né? E ela, mãe, mas como assim? Como que eu vou eliminar coisas boas? Não! E é interessante que, assim, às vezes a gente... Eu tinha apego aos sentimentos. Aí eu, deixa eu sentir mais um pouquinho, depois eu elimino. Agora não, peraí. Aí ela, não, Dênia, você precisa sair fora dessa margem e você precisa eliminar. Eu, não, deixa eu sentir mais um pouquinho, que depois eu elimino. Porque eu achava que ia acabar. Eu achava que se eu eliminasse, eu ia perder aquilo ali. E não é. Eu só vou sentir de forma correta, da forma equilibrada, da forma correta de ser, né? Todo o excesso é ruim, seja ele bom, positivo ou negativo, é ruim. E uma outra coisa que eu acho bacana é que as pessoas têm medo do HQI, porque ela tenta colocar a questão da religiosidade, como se o HQI fosse uma coisa e a religiosidade fosse outra. E é totalmente diferente, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque quando você faz a lapidação dos sentimentos, você começa a caminhar para o plano original de Deus. Que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. E as nossas más escolhas, as nossas atitudes erradas, o nosso livre-arbítrio, né? Nos permite ou viver o plano original de Deus ou nos permite afastar. Normalmente é afastando as nossas escolhas erradas. Então, assim, o HQ te faz lapidar para você voltar a viver aquilo que Deus planejou para você. Então, assim, você começa a ter uma conexão, uma intimidade com Deus muito maior. Né? Eu acho Isso, você começa a conhecer o templo, que é o seu corpo, porque o nosso corpo é um templo, né? Então ele deve ser respeitado. E se eu começo a colocar excessos no meu corpo, né, tanto de alimento como de informação e tudo mais, eu estou desequilibrando ali, né? Então por quê?
Por que está acontecendo isso? Não é? E quando a gente começa a observar, o corpo ele vai dando sinais. Gente, um problema financeiro é um sinal que precisa ser olhado. Né? Um problema ali no relacionamento é um sinal que não está legal alguma coisa, que eu preciso olhar para alguma coisa, eu preciso resolver algo. Né? Também um problema, um adoecimento. Muitas pessoas viram para mim e falam assim, Maíra, mas eu estou adoecida porque Deus quis. Não, não é porque Deus quis. Ele só está sinalizando que precisa resolver algo. Tem uma dependência emocional, tem um excesso de informações ali. Então, é um sinal onde tá bem assim, tá sobrecarregado, dá uma olhada, vamos olhar para algumas informações, vamos aliviar o sistema, olha para você com mais amor, né? Eu sempre falo com os clientes que o processo da eliminação, ele nada mais é do que um ato de amor próprio. Quando você para eliminar, você está se cuidando, você está olhando para você está ali lapidando, né? Aí muita gente pergunta para mim, fala bem assim, mas eu preciso de muito tempo para realmente praticar? Aí eu sempre brinco, o tempinho que você tirar, se você tirar 30 minutos, você já fez o processo da eliminação, já andou muito. E assim, realmente, não é porque são dados comandos, né? Então, assim, até você adaptar, até você entender para que serve, como utilizar, demora. Então, para isso, no início, eu fazia as minhas apostilas com os meus comandos e onde eu ia, eu carregava. Por quê? Porque tem alguns comandos que não modificam, que está muito enraizado, né? Então, assim, para que eu conseguisse essa fluidez, eu ficava o tempo todo. Onde que eu ia, eu carregava no caderno e levava a minha apostila com os comandos e lia o tempo inteiro, porque eu tinha pressa de resolver as situações, então, assim, tudo que era falado para resolver, para sair fora daquela dor que eu estava sentindo, eu tinha pressa de fazer. Então, assim, de fato, quando eu comecei a eliminar, foram vindo à memória os fatos, né? Inclusive, teve fatos que eu não gostaria de ter lembrado, que foi quando a gente foi fazer o nosso curso. Eu tive uma descoberta, assim, que para mim doeu muito, né? Foi a questão do abuso. Porém, hoje eu olho com amor sobre essa situação, porque foi resolvido. Então, assim, se não tivesse ido a fundo das minhas emoções, eu não conseguiria, talvez não teria tido esse conhecimento, né? Para poder resolver. E isso faz parte da minha história. E isso foi importante eu reconhecer, me acolher com amor, porque normalmente a gente acolhe o outro, faz pelo outro, mas a gente não consegue nos acolher com amor, nos perdoar, né? Então isso faz toda uma diferença na vida da gente. Trabalhar essas informações que estavam envolvidas aí nesse processo do abuso, né? Olha só que lindo, trazer essa luz num processo de dor tão grande, né? Que ali estava doendo, mas aí foi realmente lapidada a informação, foi tirada o sentimento, né? Ali envolvido, as informações, então ficou o fato. O fato não vai mudar, gente. Entende? O fato não vai mudar. O que pesa no nosso sistema é a informação que está envolvida no fato. Porque às vezes, olha só, a gente pode passar pelas mesmas situações, mas a minha informação vai ser diferente do que a de Tênia, do que a de qualquer pessoa. Então, é tão importante a gente acolher. Esse acolhimento ele é muito importante. O acolher o que aconteceu. Porque sou eu, Rose e Márcia. A gente conversa muito. E às vezes Rose ela é muito melancólica de ficar recordando o passado. Eu não tenho muito essa situação, não, mas assim, eu não costumo esquecer as coisas. Aí tem situações que foi o ano passado que eu comecei a fechar alguns círculos, né? E aí a gente começou a levantar algumas coisas que tinha causado trauma. Aí eu lembro que eu gostava muito de um perfume que ela tinha ganhado, que hoje é do esposo dela, né? Mas antes já era namorado. E aí eu apanhava muito toda vez que eu usava esse perfume, que ela não deixava, porque o carinho era, né, pelo perfume que foi o namorado que deu e tal. E aí eu criei essa mágoa. Só que assim,
teve essa mágoa comigo, mas ela não sabia. Tanto é que o ano passado ela me deu o kit do perfume e tal, para reconciliar essa situação. Já teve fatos que marcou ela aqui em casa, as três convivendo no mesmo ambiente, com as mesmas situações. Eu observei de uma forma que criou um trauma em mim. Para Rose não foi, não gerou nada. Para Márcia foi uma situação mais leve, mais branda. Então, assim, você criada no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, cada um vai observar a situação de forma diferente, porque cada um está passando por uma dor diferente. O importante também é você saber respeitar o momento e a dor de cada um. Porque, às vezes, quando você está nos processos de autocura, você quer compartilhar isso com todo mundo, quer que todo mundo participe, porque é uma coisa boa. Mas talvez a pessoa não está preparada para aquele momento e está tudo certo. Vai chegar a informação para ela no momento que ela estiver aberta a querer participar dessa transformação. Então, por mim, aqui em casa, eu queria que todo mundo fizesse. Mas algumas pessoas só acessam quando está doendo muito ou está numa situação embaraçosa, digamos assim, né? E aí, vamos fazer eliminações. Eu falei, vamos ligar para a Manu e vamos ver como é que ela pode te ajudar. Aí acontece de pegar um domingo, pegar um sábado, e realmente. Só que eu acho que o resultado está na constância, sabe? Se dependendo do problema, algumas eliminações resolvem. Dependendo de algum problema, você vai levar tempo, vai levar anos. E é a constância que faz toda a diferença. Seja constante naquilo que você propuser fazer. Totalmente. É interessante, quando o Daniel falou, que é bem interessante que eu também tive isso, né? Quando eu comecei a fazer o HQI, que eu comecei a realmente sair ali do fundo do poço, né? E respirar um pouco, e fui resolvendo alguns problemas de saúde, eu queria que todo mundo fizesse. E eu desci a goela abaixo ali, todo mundo, e comecei a realmente, não, vamos embora fazer, e realmente o respeito é muito grande. Quando você começa a resolver a sua vida e começa a resolver o seu processo, você traz luz para as pessoas que estão ao seu redor e traz possibilidades para que o outro também faça. E isso é muito importante. É a pessoa ir lá e fazer. É muito interessante que, assim, convidei a Adélia para estar falando um pouquinho sobre os benefícios, não só os benefícios que ela realmente já resolveu na vida dela. Gente, Adélia andava com uma caixinha, literalmente com uma caixinha, uma maletinha de remédio para cima e para baixo. Tipo assim, se alguém passasse mal, ela toma. E não só para as pessoas, para ela também, né? Então, assim, era aquela pessoa que literalmente andava somente com a caixinha de remédio. E hoje você toma remédio assim, dele? Não. Você anda com essa maletinha de remédio? Farmácia perdeu uma boa cliente, minha filha. Porque é muito esporádico. Ter alguma coisa assim. Até foi a semana passada, eu tive uma virose. E mesmo assim eu apelei por remédios naturais, porque eu entendo por que meu corpo está passando por aquilo ali. Vou na causa, resolvo. Se tem alguma coisa, porque com o passar do tempo que você vai praticando o HQI, alguns sintomas vão ficando camuflados, né? Porque o grosso mesmo, você já começou a resolver, já mexeu, já lidou, mas fica algumas coisas enraizadas. Então, assim, você precisa olhar para aquilo ali e resolver. Foi o que aconteceu. Aí eu levei, porque como eu trabalho com turismo, né? E aí eu falei, não, passar a mão na estrada vai ser ruim. Mais de precaução, mas a questão da medicação foi extinta, praticamente. Uau, uau. Outra coisa também que aconteceu foram vários problemas de saúde com a Dani, e que ali ela olhava para aquela situação e simplesmente só perguntava, Maíra, tira só uma dúvida minha, tá? O problema de saúde é isso, isso, isso. Aí eu falava, busca essas informações direcionadas a isso. Ela fazia as eliminações, e aí depois eu perguntava, e aí, como você tá? Tá resolvendo, tá aliviando, tá aliviando. E daqui a pouco ela virava e mandava mensagem, não tô sentindo mais nada. Várias vezes aconteceu isso, né? Várias vezes você se deparou com situações e que você foi resolvendo ali, foi se conhecendo e foi entendendo quais sentimentos estavam envolvidos. Então, quando começa
a trazer informação, a gente já fica ligado, que a gente já consegue conhecer. A gente já entende como o corpo funciona, quais informações está sendo acessado. Às vezes vai ter uma ali que a gente não consegue observar. Sim, lógico. Para isso tem pessoas que estão ali para jogar luz, né? Que são os terapeutas, que são as pessoas que estão ali para te dar a mão. Porque às vezes você está passando e acha que é tão normal, não, já resolvi, já resolvi. Mas quando a gente pega e te olha, mostra por um outro ângulo, é um movimento de jogar luz, de você observar de forma diferente, né? Que é importante e que traz esse movimento. Isso é importantíssimo, porque às vezes é tão simples e você não observou, porque você está tão no automático, tão acostumado a fazer sempre as mesmas coisas que você não consegue ver de um ângulo diferente. E foi isso que você fez comigo todo o meu processo. Pegou pela mão, nunca soltou, e foi me direcionando. E quando eu não conseguia ver a luz sobre aquele problema, você me direcionava. E eu achei, assim, muito bacana porque essa abertura, porque eu comecei como sua cliente eterna, depois eu fiz o curso porque eu queria realmente entender algumas dinâmicas, né, algumas situações que eu não conseguia aprender, mas eu só fiz isso depois de ter feito, eu acho que anos com a terapia com você, resolvi fazer o curso e assim, até hoje eu me recorro a você sobre algumas situações porque às vezes você está tão na sua dor que você não consegue ver resoluções. Ou qual é o seu problema, qual é o seu trauma, qual é o seu bloqueio. E é sempre bom você ter seus mentores para te direcionar. Então, assim, eu tenho os meus, as pessoas que eu quero modelar para poder tentar alcançar, né, um nível de evolução maior. E aí eu vou sempre evoluindo. Como eu falei com você esses dias, eu uso sempre uma frase de Camila Vieira: nós devemos ser sempre gratos, porém nunca conformados. Então, o dia que eu escutei isso, foi uma virada de chave. Temos sim que ser gratos pelas coisas que temos, que somos, as coisas que temos conquistado, mas não pode acomodar, sempre tem que buscar o melhor. E o HQI, como eu disse a princípio, ele é essa ferramenta importantíssima porque ele te dá a base de tudo. Só que você não precisa ficar pegado somente a ele. Por exemplo, a minha primeira busca, o meu primeiro encontro foi o HQI, mas depois dele eu fiz tantos outros cursos que eu vou casando junto. E tem dado muito certo, sabe? Porque eu comecei a entender, por exemplo, eu fiz o curso do corpo, depois aprimorei com alguns conhecimentos que Rose já tinha feito. E aí, porque todo o nosso corpo, ele vai sinalizando. Então, assim, eu fui buscando ferramentas e fui entendendo. E o HQI foi me permitindo me conhecer melhor, saber os meus limites, até mesmo posicionar, porque todas as vezes que eu me posicionava, eu sentia culpa. Todas as vezes que eu me posicionava, eu sentia como se eu fosse orgulhosa, porque na infância, toda a vida, as pessoas me falavam que eu era, sabe? Então, assim, tem coisas que as pessoas diziam e eu comecei a acreditar que era. Então, assim, eu fui deixando de lado o meu espaço, eu fui deixando de lado de me posicionar mesmo. E isso é importante, sabe? E é a mínima coisa. Eu acho que a gente precisa observar é o micro, não é o macro. Quando chega no macro, já vem sinalizado por doenças, né? Então, todo dia você precisa cuidar. E eu acho bacana porque, fim do dia, você consegue trazer a consciência do que você viveu ali, elimina, pronto, acabou, zerou a conta. Você não precisa esperar meses, anos, para depois você voltar e tentar fazer de uma vez. Então, assim, como eu disse, são 40 anos e 9 meses de informações. Então, eu não posso deixar acumular mais. Aí eu fico o tempo todo eliminando para buscar esse equilíbrio. E Uau! é uma busca constante, né? E é interessante, gente, que você pode praticar as eliminações no dia, no dia a dia. Quando você começa a pegar a prática, né, que é rápido também, assim, você começa a entender as eliminações. Aconteceu uma coisa, você já elimina. Aconteceu outra coisa, você já elimina. Aí no final do dia você só vai dar aquele. Peraí, deixa eu ver o que realmente eu deixei para trás e o que eu não deixei. Então, assim.
É prático, é rápido, é fácil, não é difícil as eliminações. Então, assim, é uma prática muito rápida de ser realizada. Ah, aconteceu alguma coisa, eu comecei a me incomodar, fiquei com raiva. Para que ficar com raiva? Vai lá e elimina, né? Então, é muito importante isso. Para quê? Para não desequilibrar seu sistema. Só para não desequilibrar. Aí você vai conseguir manter seu sistema equilibrado. E é bem interessante, gente, que Dênia trouxe, sobre a HQI ser uma ferramenta integrativa. Você pode fazer outras práticas, mas como as outras práticas são inserir e gerar informação, o que acontece? Você pode entender com as outras ferramentas aonde está ali, acessar, buscar, né? Entender, estar com outras ferramentas também, mas você pode usar a HQI como eliminação. Então, conhecer essa ferramenta é muito importante. Às vezes você vai lá e faz uma constelação familiar, você consegue entender ali, né, dentro da constelação familiar, vendo as informações que estão lá, né, no campo, e depois você traz e elimina com o HQI potencializando. Então, o HQI é um potencializador. Você pode ir ali e entender como o corpo explica todos os processos de recursos que seu corpo funciona, né? E aí, se você está na dor, você pode também trabalhar esses processos que estão na dor junto com o HQI, eliminando o que está na dor. Né? Então, você pode estar ali junto com outras ferramentas utilizando a HQI. A HQI ela não é sozinha. Exemplo, estou fazendo algum tratamento medicamentoso lá com medicamento. Não necessariamente você tem que parar de tomar um medicamento, a gente indica parar de tomar medicamento. A gente vai fazendo um processo de eliminação, você vai falando para o médico o que está ali, né, trazendo, o que está acontecendo com o seu corpo, e ele automaticamente vai reduzindo os medicamentos até realmente você não tomar mais medicamento. Então, é uma função. A pessoa estava com uma glicose desequilibrada. Quando eu fiz o curso, tinha uma pessoa que estava fazendo comigo que estava com a glicose desequilibrada. Quando ela entendeu o porquê disso, foi instantâneo. Então, assim, não tem como, sabe, assim, explicar ou demonstrar. É só você vivenciando mesmo para você experimentar isso. E é fantástico você ver acontecendo, as coisas ganhando forma, você se curando, saber que você consegue extrair de você. Fácil, às vezes, não é, porque às vezes a gente se agarra com as nossas emoções, né? Mas tem uma coisa que eu aprendi muito, a respeitar o outro e a respeitar o limite do outro. Por exemplo, a minha dor, como sou eu que sinto, e eu preciso olhar com ela com carinho e resolver, tem pessoas que podem estar passando por situações que ela não vai dar conta, né? Aí eu olho e falo, não, essa aí é fichinha, não precisa tanto alvoroço sobre essa situação. Mas é necessário observar porque cada um tem um comportamento diferente, uma construção diferente, e está em momentos diferentes. Então, o HQ te permite você olhar com amor por essas pessoas. E é interessante porque é necessário cada um ser diferente do outro, porque juntos a gente consegue manter esse equilíbrio. Porque aquilo que tem um déficit em mim, você vai saber sobressair e fazer melhor. Aquilo que falta em você, outra pessoa vai saber fazer. Então, assim, é realmente lapidar o excesso para todo mundo entrar no equilíbrio. Aí funciona bacana. Então, assim, eu gostaria que as pessoas tivessem interesse de praticar, de fazer, porque quão bom é o HTI. Existe um divisor de águas entre o início de Dênia antes do HQI e Dênia pós o HQI. E isso, assim, todos os dias eu busco a questão de ser melhor, estar melhor. Não para o outro, mas para mim, sabe? Esse autocuidado, para eu me sentir melhor. Porque quando eu estou bem, todo o ecossistema fica agradável, fica leve, né? E assim, tudo aquilo que você observa, ou tudo aquilo que te causa dor, é algo que diz muito sobre você, o que você precisa mudar. E vou trazer aqui a palavra
para o universo, ele sempre vai estar sinalizando para você que ele precisa ser modificado. Se acontecer de estarmos em um local, cada um vai observar de forma diferente a mesma situação, sabe? Mas por quê? Porque aquilo ali remete a algo que ela precisa ser curado ou tratado dela. Então, assim, cada um tem suas dores diferentes. E precisa ser olhado com carinho. Uau! E, gente, é bem importante, estou trazendo aqui Dênia para mostrar para vocês o benefício da HQ, o que ela alcançou com a HQ, e se você quer alcançar também saúde, prosperidade, tanto financeira quanto de relacionamento saudável, algo que esteja te incomodando e que você não dá conta mais, e que você já fez de tudo, emagrecimento, olhar para o seu corpo, se amar, se respeitar, qualquer aspecto que ainda te incomoda e que você ainda não conseguiu resolver, nós estamos com um curso, tá? Então, se você tem interesse, coloca aí no direct ou manda mensagem falando eu quero, que nós vamos entrar em contato com você, te mostrando todas as possibilidades para você entrar no curso e fazer isso acontecer, eliminar as informações que estão desequilibrando seu sistema e aí parar de realmente manifestar o adoecimento, o problema de relacionamento, o problema financeiro. Você com o curso pode resolver qualquer situação em qualquer área da vida que está te incomodando. Então, vamos juntos resolver isso, sabe? Coloca aí eu quero no direct ou nos comentários, que nós vamos entrar em contato com você. Para quê? Para te mostrar quais são os dias, toda a informação do curso, que vai começar esse mês. Esse mês ainda vai começar o curso. Então, não perca tempo. Vamos realmente ir equilibrando todo esse sistema aí, trazendo mais saúde, trazendo mais prosperidade financeira, relacionamento saudável, tudo aquilo que você deseja e que você acredita que você não pode, ou que você acredita que não tem possibilidade, né? Então, bora juntos, bora juntos. E é bem interessante isso que a Dênia falou, que realmente no curso, quando o Dênia estava fazendo, teve um caso realmente de glicose, e aí ela estava com diabetes, e aí a gente foi mergulhando nesse processo da diabetes, e aí no final do curso ela já não estava mais manifestando esse desequilíbrio na glicemia. E ela saiu toda feliz, toda alegre lá, porque nós fomos adentrando a esse processo e buscando as causas, porque o curso, ele não vai só te mostrar a parte teórica, né? Nós vamos praticando passo a passo ali no curso. Então, além de você aprender, você já vai sair praticando. Você já vai sair das aulas já praticando, já exercitando, então você já vai ter o acompanhamento ali. E além disso, existe um grupo onde eu vou dando apoio ali totalmente para vocês, mostrando caminhos, pegando na mão de vocês, se tem dificuldade, para quê? Para vocês alcançar o objetivo de vocês. Então não perca tempo, coloca que eu quero e vamos embora nessa jornada que eu quero segurar na sua mão. Não perca tempo, tá? Vamos embora transformar isso. Já escreve assim que coloca lá no direct, já manda para quem você acredita que precisa também essa live, já mostra aí o que a Dênia já conquistou e que você também pode conquistar, tá? Né, Dênia? Eu indico. E aqui está minha apostila, que apego, porque eu lembro que o dia que eu saí do curso, meio que eu buguei, porque é muita informação e é muita coisa que você quer acelerar para resolver. E eu vim embora de Belo Horizonte, umas classes, eu não conseguia dormir pilhada. Eu falei, meu Deus do céu, é muita informação, e como é que eu vou resolver? Mas dá certo, no final você consegue se organizar, fazer um cronograma. Vai ter algumas áreas que tem mais sede realmente de resolver, outras não precisa tanta. E depois você vai entender que uma está linkada com a outra. E eu quero dizer que vale muito, 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 muito. Eu sou grata, eu queria ter conhecido antes, sabe? Eu queria ter feito o uso, né, dessa ferramenta tão maravilhosa antes. Super indico, porque, como eu disse,
muitas ajudas ou muitos cursos te sinalizam, te mostram identificar, mas resolver. Então, assim, eu acabo casando as coisas e sou muito grata ao HQI, muito mesmo. Tudo Que lindo. eu digo que o HQI ele consegue te mostrar, te ajudar e resolver. Só que você tem que ser constante, né? Como qualquer outro tipo de processo. Não deixar pelo meio do caminho, porque senão seu corpo também vai sinalizar que você deixou as coisas pelo meio do caminho e não é uma coisa muito boa, né? Comece e termine. E a importância de Eu, ter um terapeuta, porque quando você mexe, quando você abre alguma caixinha, inevitavelmente seu corpo vai responder. E aí você vai precisar desse apoio, você vai precisar dessa ajuda para ele poder estar cuidando, né? Eu acho que nem é terapeuta, é cuidador mesmo, porque é isso que vocês fazem e você faz com muita excelência. Sou eternamente grata, muito mesmo, tá? Você fez um diferencial enorme na minha vida. Tanto que meu celular você é gravada como meu anjo da guarda, porque, meu Deus. que bacana, que gostoso. Eu fico muito grata em poder, né, estar apoiando aí nessa jornada linda, maravilhosa que você vem alcançando. E assim, vai com tudo, continua e vai subindo os degraus. Que eu acho que o mais importante, gente, é você subir o degrau e daqui a pouco vai vir mais informação para ser lapidada. E a gente está no processo de construção e entender isso é muito bacana. A gente não para de evoluir, a gente não para de aprender, a gente não para de eliminar informações, porque sempre vem algo para resolver, porque eu quero estar sempre um degrau acima. Então, eu preciso resolver para me subir. Então, vai vir os testes. Aí eu vou ter que lapidar mais, para me manter ali. Daqui a pouco eu vou querer subir mais. E assim é a vida. Não queira ficar parado no degrau que você está. Vambora subir. Vambora realmente de mãos dadas. Adquirir saúde, adquirir financeira, adquirir relacionamento saudável. Porque vocês merecem. Vocês merecem. Então, vambora. Vambora eliminar as informações que vocês já acessaram aí. E que tem muita informação acessada, agora basta eliminar para equilibrar o sistema. Não é isso mesmo, Dani? Uma das coisas que eu lembrei aqui agora é a questão do que a sua mente consegue sustentar. Eu fiz 2 testes que me deixaram muito impactada. Por quê? Eu descobri que eu tinha desistido de sonhar. E aí, então, eu não conseguia. Eu entrei numa mentoria. Nessa mentoria, pediu para fechar o olho e falar o que você tinha estava enxergando. Eu não estou enxergando nada. Como assim? Você tá enxergando? Eu falei, eu não tô enxergando nada. Não tô enxergando nada. Não posso mentir, então não tô enxergando nada. Aí quando passou a vez, todo mundo tava enxergando muitas coisas. Eu fiquei assim, gente, de onde que esse povo tá tirando isso? Eu não tô enxergando nada, simplesmente. Mas os traumas, os nossos bloqueios, interferem até mesmo na nossa criação de sonhos, de você conseguir cocriar. E eu passei por uma situação semelhante agora, eu sempre trabalhei com turismo, parei na época da pandemia e voltei. Para falar com vocês, eu teria um plano muito bom e grandioso e tal, mas a minha mente não estava sustentando. Então há uma diferença entre você querer sua mente sustentar e você conseguir co-criar aquilo que você quer. Então, assim, quando eu permiti a sonhar, e quando a minha mente começou a mentalizar e sustentar o meu sonho, as coisas começaram a ganhar forma. Porque às vezes o pessoal acha que é muito fácil, que é um passe de mágica, mas não é. Até para sonhar é complicado, porque às vezes você sonha um nível, aí você fala assim, por exemplo, o que você quer? Digamos um exemplo. Ter dinheiro. Tá, mas aí, o que você está fazendo para você ter? Você não tem um plano. Você só quer. E aí, aquela questão, a fé sem ação é morta. Então, assim, quantas pessoas hoje estão assistindo a nossa live estão mortas? Mortas no que sentido? Não sonham mais, não buscam mais, não criam mais. Acomodaram com suas dores, acomodaram com seus traumas, acomodaram com a situação que você está vivendo. Talvez por falta de conhecimento. Estou apresentando para vocês hoje o HQI. Passa.
Ele é um mecanismo de transformação, transformou a minha vida e eu acredito que pode alcançar a vida de cada um de vocês e transformar também. Cada um tem uma área, cada um tem uma situação que vai precisar melhorar e renovar. A minha foi uma, a sua pode ser outra, mas eu quero dizer que o HQ atende o todo. Ai, que delícia, gente. Que delícia. Então, assim, vamos começar esse mesmo curso maravilhoso, mergulhando aí para dentro, começando a realmente lapidar e eliminar as informações que te impedem de conquistar aquilo que você deseja, de resolver aquilo que te incomoda. Vamos embora, juntos. Então, coloca aí, eu quero. Nós vamos entrar em contato com você. Coloca no direct, coloca no comentário. Vamos embora mergulhar, tá bom? Queria agradecer, Dênia, por essas informações. Eu queria, sim, gratidão por você poder compartilhar esses benefícios que você vem colhendo do HQI para todo mundo que está assistindo e quem vai assistir também. É muito importante o testemunho. Tá? Compartilhar aquilo que você, como você está conquistando, é muito importante para dar oportunidade para muitas pessoas que ainda não conhecem. Entende? Parabéns, gratidão, gratidão. Então, assim, é muito importante mergulhar, mas também é muito importante testemunhar. O testemunho é uma forma de poder ajudar o outro, né? Estou encantada com a sua história. Silvia está falando. E assim, é uma história que começou, gente, lá no início da minha formação com a HQI. Ela foi uma das minhas primeiras clientes lá do HQI e está sempre de mão dada, está sempre fazendo. Gente, não precisa acreditar, precisa querer. Sim. O querer é muito importante e é necessário fazer. Não é um milagre, não é milagre, tá? Precisa literalmente querer, porque se você não quiser, sua mente te auto-sabota e aí não vai ter resultado, tá? E é necessário praticar. Se você praticar e se você querer realmente, não precisa acreditar, é só fazer, tá? Então vamos embora mergulhar, que eu acho que sim, vai ser fantástico. Acho não, tenho certeza. Com certeza. É aquilo que você falou, realmente, você não precisa acreditar. Você fazendo, você vai ver o resultado. E assim, aqui está sendo uma live breve, porque se eu for pegar todos os meus cadernos, das minhas eliminações, a quantidade de coisas que foram feitas e alcançadas. E quando você começa a entender, você começa a ajudar outras pessoas também, né? Por exemplo, uma ferramenta bacana. Quando acontece algo com minha família, eu mando Maíra, está acontecendo isso com fulano, qual é a área, como que eu posso ajudar? E ela começa a intervir, né, mesmo de longe, porque alcança, né, e resolve. Eu falo assim, o valor do curso não tem preço, né? Qual é o preço de você ter uma boa qualidade de vida? Qual é o preço, por exemplo, meu valor que eu gastava na farmácia era gigantesco, de verdade. Se você pegasse minha bolsa, você ia achar seringa, você ia achar remédio para diabetes, remédios de situações que eu nem tinha. Isso que eu já fazia uso, porque eu era muito alérgica, muito, 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 muito. E aí eu entendi que eu tinha períodos das minhas alergias. E aí eu fui entender no HQI que aquela época que eu tinha as minhas alergias, tinha acontecido um fato. Então, assim, não é que você é alérgica, você está, porque você não conseguiu identificar. Então, assim, eu fiquei livre de muitas coisas que era considerada crônica, sabe? Então, é libertador. O investimento que você faz, você está fazendo um curso para você se curar, cuidar, reconhecer e poder ajudar outras pessoas, não tem preço. Não tem preço. Uau, uau, que lindo, gente. Então, agradeço a todos vocês que estão assistindo, que vocês participaram, e agradeço a Dênia por compartilhar essa história maravilhosa que tem vários, gente. Quem quiser também, que quiser também adentrar mais na história da Dênia, eu acredito que, assim, se você mandar no direct dela, você pode realmente perguntar para ela, ela vai estar compartilhando com vocês
as mudanças que são inúmeras na parte da saúde, na parte, né, dos relacionamentos e várias outras áreas, né, Lívia, que vem impactando. E como eu venho acompanhando, eu falei, vamos embora fazer. E ela aceitou e assim, gratidão, gratidão por compartilhar. Essa história pode ajudar várias pessoas que querem mudança. Então, falo de novo, se você quer mudança, se você já fez de tudo, emagrecimento, qualquer área, emagrecimento, saúde, relacionamento, tudo que está te incomodando e que você já fez de tudo e não conseguiu resultado, coloca aqui, eu quero, vamos embora embarcar nessa jornada, que tenho certeza que você vai realmente descobrir caminhos maravilhosos e realmente vai conquistar aquilo que você deseja. Basta focar e eliminar as informações que estão influenciando aí e causando esse adoecimento, essa falta de dinheiro, esse problema no relacionamento, entre outros aí, que está te incomodando tanto. Gratidão, Dênia. Muito obrigada mesmo por poder colocar um pouco, né? Porque realmente são 4 anos de história, são 4 anos de muitas coisas que eu tenho vivenciado na minha vida, mas obrigada pelo convite, agradeço muito. Obrigada. Eu espero poder alcançar pessoas e que elas tenham um desejo realmente de querer ser transformadas. Muito obrigada. Gente, gratidão, um beijo. E não esqueça, se vocês querem realmente se transformar, ter saúde, ter realmente resolver seus problemas financeiros e até mesmo ter um relacionamento saudável, coloque eu quero aqui e vamos embora nessa jornada. Vai ser um curso básico. Esse curso, ele não te possibilita ser terapeuta, mas sim ser terapeuta de você mesmo. Fazer o processo da autocura, se transformar. Então, vamos embora juntos, se transformar, ter mais saúde, ter mais dinheiro, né? Resolver esses problemas financeiros e ter saúde, ter relacionamento saudável, né? O mais importante também. A live vai ficar salva, tá? E quem quiser realmente assistir novamente, é só realmente assistir novamente e mande para quem você acha que é importante encaminhar para alguém, não perca tempo, vai lá também. Compartilha com alguém que precisa dessa informação e que realmente gostaria de testemunhar, assistir esse testemunho maravilhoso, que é o da Dênia, tá bom? Beijo, 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 beijo e até mais. Com Deus. Deus.